Acumulado até o mês selecionado é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos criar juntos esse gráfico aqui, onde nós podemos selecionar um mês. Ele mostra pra gente os 6 meses anteriores e eu ainda consigo colocar um cartão aqui mostrando o valor absoluto. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Davidson Oliveira, sou especialista em BI e Analytics, treinador certificado Microsoft. E vamos aqui para minha tela para a gente já começar a fazer esse exercício. Mas antes, ó, deixa o like aqui nesse vídeo, porque essa análise é top demais, tá? Vou duplicar aqui rapidamente para ganhar tempo mesmo. Então, ninguém merece ficar aqui perdendo tempo com coisa, com detalhezinho inútil. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos entender o problema, tá? Eu vou criar uma tabela aqui. Antes de criar o gráfico, é sempre interessante que a gente crie uma tabela para a gente ver o comportamento dos nossos indicadores, né? Vou trazer aqui a receita, beleza? E eu vou colocar aqui também esse cara que eu vou ocultar para não confundir muito a cabeça nossa aqui, tá? Vamos colocar as informações aqui de ano e mês. Ano e nome do mês. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um mês filtrado. O que ele me faz? O nosso modelo de dados aqui é um modelo bem simples de varejo, né? Eu já usei em outras aulas aqui. Tabela de vendas, relaciona com a tabela de produtos, metas, eu tenho uma dimensão de calendário, a tabela mais importante do nosso modelo de dados, tabela de canais, e tudo isso aqui forma para a gente o nosso modelo semântico, tá? O calendário está interligado com a minha tabela de vendas, pela data da venda. Então, aqui nesse caso, eu estou filtrando todas as vendas que aconteceram em junho de 2022. Só que qual é o comportamento esperado aqui? O comportamento esperado é mostrar 5 outras linhas antes de junho. Mas como é possível fazer isso? Por meio de desvínculo, né? Eu consigo fazer o desvínculo de duas formas. Eu posso vir aqui em formato, editar a interação e não impedir que o filtro aconteça. Só que aqui, o que vai acontecer? Eu vou filtrar qualquer mês aqui, ele não vai, né, não vai refletir na minha tabela. Então, não necessariamente, então é assim, é parcialmente, é desvincular parcialmente. Qual é o nome disso? É controle. Eu vou controlar em que momento o meu calendário vai mostrar e não vai mostrar os valores selecionados. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos dividir a solução aqui em 2 momentos. Primeiro, nós vamos ajustar na modelagem, depois nós vamos criar uma medida que vai fazer esse controle. Nós vamos usar um conceito de relacionamentos inativos aqui dentro do Power BI. Então, eu vou voltar aqui com essa interação. E o que nós vamos fazer? Para que eu consiga inserir uma coluna de ano e uma coluna de mês, e o filtro não seja refletido, ou seja, nessa coluna de mês, eu estou usando a coluna de mês da tabela de calendário. Aqui dentro da tabela também. Então não tem como eu filtrar o mês de abril e esse mês de abril não ser filtrado aqui dentro da tabela também. Então a minha única saída é criar uma outra tabela, uma cópia dessa tabela, e usar essa minha cópia para poder mostrar as minhas informações de receita aqui. Então é isso que eu vou fazer. Vamos criar aqui em nova tabela, uma tabela de calendário auxiliar. Vou chamar de calendário auxiliar mesmo, tá? Calendário auxiliar. Vai ser uma cópia da minha calendário mesmo, tá? Criou a tabela. Beleza, agora eu vou vir aqui e eu vou trocar as informações de ano e mês, não vão vir da tabela de calendário, vão vir da minha tabela calendário auxiliar. E o ano. Ó, detalhe que ele vai mostrar tudo, né? Mostrou tudo. Por que ele está mostrando todos os anos e todos os meses? Porque eu não tenho vínculo entre as tabelas, né? Então, olha só, vamos ajustar aqui no modelo agora. Esse cara daqui para não confundir. Tirar também esses dois para não confundir. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa relação. Calendário e tabela de vendas. Beleza? Elas estão ligadas pela minha data da venda. O que eu vou fazer? Essa tabela calendário auxiliar, ao invés de estar solta, eu vou inseri-la no meu modelo de dados. Mas eu não vou inseri-la criando um vínculo com a tabela de vendas. Porque isso pode gerar ambiguidade e também não vai resolver o meu problema. Não vai resolver o meu problema, porque eu vou ter duas tabelas se comportando de forma diferente. Então, o filtro, a propagação, a gente sempre vai controlar por um caminho único. Eu quero filtrar a data, vai vir o filtro de um lugar só. Né? Não, a gente não pode confundir o modelo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma relação entre a minha calendário e a calendário auxiliar. Se eu manter dessa forma, vamos salvar aqui, as duas tabelas são cópias, né? Então, se eu manter dessa forma, a gente volta para o problema anterior.
certo? Eu fiz um filtro de mês, então o que está acontecendo, né? Como eu tenho aqui uma relação que o filtro é ambos, ele propaga um filtro na data do mês de abril de 2022, esse filtro vem nessa direção e ele vem nessa direção. E é por isso que ele filtra abril de 2022 aqui na calendário auxiliar também. Beleza? A propagação de filtro acontece dessa forma. Para poder desabilitar esse comportamento, eu desativo o relacionamento. É a mesma coisa que deixar a tabela solta, tá? Aqui no meu resultado final, é como se a minha tabela estivesse solta. Só que eu posso usar a função useRelationship para poder ativar esse relacionamento apenas num momento específico. Eu não preciso aplicar esse status, né, alterar o status do relacionamento físico, porque senão a minha análise vai deixar de fazer sentido. Então eu crio uma nova medida, que vai fazer esse trabalho para a gente. Quando a minha medida estiver selecionada, ele vai mostrar os valores respectivos dos últimos 6 meses. Tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui receita, últimos 6 meses. Partindo do selecionado, né? Se ele está em abril, ele vai pegar os 6 anteriores. Se ele está em agosto, ele vai pegar os 6 anteriores. Então, eu preciso modificar o contexto. Para isso, nós vamos utilizar a função calculate da minha receita. Aqui, como eu tenho 2 tabelas de calendário, ele precisa escolher. Não, você vai usar a tabela, qual tabela de calendário você vai usar? Para eu conseguir usar a calendário auxiliar, eu preciso preciso ignorar o filtro que se propaga no relacionamento default, que é o da calendário para a tabela de vendas. Então vamos aplicar aqui a função all na tabela calendário. E vou usar o relacionamento da minha calendário para a minha calendário auxiliar. Beleza. Além de eu fazer esse relacionamento, eu quero considerar um intervalo de 6 meses. Então, para isso, vamos utilizar a função dates in period. A função dates in period vai trazer as datas do período especificado. Vamos lá na tabela auxiliar de data. Vamos colocar aqui o contexto atual, que é da minha calendário mesmo. Menos 6, porque eu quero voltar a 6 meses. Beleza. Vamos ver aqui, então, o que ele precisa fazer é cravar o valor em cima do que a gente tem no caso aqui, julho. Ó, como ele ignorou o contexto, o que significa esse 561 milhões? Ele está pegando o valor dos meus meses de agosto, julho, junho, maio, abril e março. E ele está somando tudo. Acredite, se a gente fizer a soma dos meses todos, vai dar 561 milhões. Tá? Pois bem, então aqui... Cadê? Beleza. Beleza. Como que eu faço para ele não cravar esse valor? Por que ele está cravando o valor? Porque aqui por trás ele aplica uma função de remoção de filtros. Para ele devolver o contexto de filtro para cada uma das minhas linhas, né, assim, colocando em termos mais amigáveis, eu preciso devolver o contexto para essa linha aqui, por exemplo. Né? Eu tenho em 2022, então aqui em julho de 2022 ele tem que mostrar o valor respectivo de julho de 2022. E apenas o total ele vai me dar aqui o 561 milhões. Tá? Então esse é o resultado esperado para a gente aqui. Para a gente devolver o contexto, basta a gente utilizar uma funçãozinha chamada Keep Filters. É uma funçãozinha bem negligenciada pela turma, mas eu gosto bastante dela. Exatamente por conta de aplicações como essa. Então veja bem aqui, agora a gente já vai ter uma medida um pouco mais amigável para a gente. Boa lá, ó. Eu tenho julho, junho, maio e março. Certo? Aqui, ó. Tenho 6 valores mostrando. É porque aqui ele está... Deixa eu ordenar aqui. Vou ordenar o meu mês nome pelo meu mês. Aqui está ordenando o mês em ordem alfabética, a parte do texto aqui. Ó, pronto, agora sim. Ó. Selecionei agosto, o que ele mostrou? Ó? Ele mostrou julho, junho, maio, abril e março. A soma disso daqui tudo deu 561 milhões. Pronto, está resolvido. Filtrei julho, ó, ele voltou. Filtrei aqui, ele voltou. Olha lá, ó. Filtrei abril. Olha só como é que ele respeita. Quando eu filtrei abril, ele me mostra 4 meses de 2022 e 2 de 2021. Então ele entende essa inteligência de tempo. A função dates in period é uma função de inteligência de tempo. Vamos lembrar. Só que eu estou mesclando o raciocínio de inteligência de tempo com relacionamentos virtuais, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Eu estou ativando um relacionamento numa medida específica. Em nenhuma outra parte do modelo
eu uso o relacionamento do auxiliar para calendário. E eu não deixo o meu modelo menos performático por causa disso, porque é só esse cálculo que vai fazer essa conta. Né? Então é esse aqui. Né? Primeiro, eu faço a transferência do contexto, ignoro o filtro da tabela de calendário. Passo a usar o relacionamento existente da minha tabela auxiliar. Né? A premissa é que esse relacionamento esteja inativo anteriormente e eu aplico a minha dates in period, que é muito usado em médias móveis, em acumulados móveis. Aqui no nosso caso é últimos 6 meses, mas poderia ser últimos N meses, né? Ou próximos N meses. Enfim, então agora para a gente formatar isso daqui visualmente, veja como que é importante a gente enxergar primeiro o comportamento dos números. A gente foi fazendo de forma gradativa. Ó, vamos inserir aqui uma tabela, uma receita. Vamos avançando rapidinho. Beleza, ó, agora chegou numa configuração que eu já quero. Agora eu já não preciso aqui do valor da receita e eu posso simplesmente transformar isso num gráfico de colunas clusterizado. É óbvio que eu preciso formatar aqui, porque o nome não pode estar na legenda. E vou lá. Vamos trazer aqui só para ele não concatenar o rótulo. E aí já fica tudo certo. Beleza? Posso tirar esse título daqui e esse título daqui. Bacana, né? Uma outra coisa, né, que é importante, se inscreva no canal, né? Ativa as notificações, deixe um comentário para eu saber o que você mais gostou até aqui, se está te ajudando, quais outros conteúdos você quer ver. E se você não deu o like até agora, pelo amor do Santo Cristo, clica aqui, né, e já manda esse vídeo para a turma aí, porque isso aqui é dica de ouro. Agora um ponto que é só para a gente fechar com chave de ouro, digamos. Aqui a gente já tem ele aplicado, mas se eu quiser sempre pintar a minha coluna selecionada de uma cor diferente. Selecionei o mês de julho, ele vai pintar o mês de julho e as outras colunas ele vai pintar de outra cor. Então aqui eu já deixei configurado uma medida de formatação condicional. Né? No caso aqui eu vou trocar apenas para calendário auxiliar. Vou colocar aqui, calendário auxiliar. Beleza. Então, se o mês selecionado, ou seja, o mês selecionado é esse cara aqui, ó, o selected value da minha tabela calendário, a minha coluna de mês da tabela calendário, ou seja, a minha segmentação de dados. Se esse valor for igual ao contexto de filtro do meu gráfico, ele vai passar coluna a coluna validando. Ó, julho é igual a fevereiro? Não. É igual a março? Não. É igual a abril? Não. Maio? Não. Junho? Não. Julho? É igual a julho? Sim. Então, ele vai usar essa cor aqui. Se não, qualquer uma das outras, ele usa outra cor. Bacana? Vamos aplicar essa formatação condicional aqui no gráfico. É uma formatação simples, tá? Eu só estou verificando se o mês que está selecionado é igual a alguma das barrinhas que ele está mostrando. Em alguma delas sempre vai ser, né? Vamos vir aqui dentro do gráfico de colunas. Vamos trazer aqui... cadê? Colunas. Cor. Vamos usar a formatação no valor do campo da formatação condicional. Então, ok. E agora tá aí. Ó. Sempre que eu selecionar um mês, ele vai destacar o mês que eu selecionei e mostrar os anteriores. Tem uma série de outros ajustes visuais que eu poderia fazer aqui. Barras de erro, linha de referência, várias outras coisas que poderiam melhorar ainda mais a comunicação visual desse gráfico. Mas o meu objetivo aqui era mostrar a parte mecânica, viabilizar a análise. As partes visuais você vai refinando na medida em que você vai se ambientando mais com essa parte de visualização de dados, né? Principalmente storytelling. Gostou dessa dica? Então, não perca tempo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aqui seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.